A bomba estourou nesses últimos dias na internet, no mundinho Crybaby, como são chamados os fãs da Melanie Martinez. E muita gente pediu pra eu falar sobre, explicar o que tá acontecendo em relação a Melanie Martinez e ao seu ex-namorado Justin Greenwood, mais conhecido por todos nós como Verde. Tá rolando uma treta aí, a Melanie mandou indireta, o Verde se pronunciou, os próprios fãs da Melanie foram atacar ela, muita gente ficou decepcionada com a Melanie, muita gente não entendeu os posicionamentos do Verde. Enfim, gente, tá uma confusão do balacobaco e eu vi isso como uma oportunidade de explicar pra vocês e fazer um vídeo da Melanie Martinez. Todo mundo, a grande maioria que me conhece, que me acompanha, sabe que eu adoro a Melanie Martinez. Eu trago direto vídeos dela aqui pro meu canal e pras minhas outras redes sociais também. Mas faz bastante tempo desde que eu não falo nada da Melanie, porque não tenho o que falar, gente. Sério, tipo, eu sei que tá todo mundo com muita saudade de ver atualizações da Melanie Martinez, de ver qualquer coisa dela, sabe? Mas a gata, ela tá de férias, gente. Ela tá no estúdio produzindo sabe-se Deus o quê. A gente não sabe qual vai ser o próximo clipe da Era Portals, a gente não sabe o que a Melanie vai fazer a partir de agora. Ela tá compartilhando um pouco do seu dia a dia calmo nas suas redes sociais, então não tem sobre o que eu falar. Eu já falei sobre músicas aleatórias da Melanie, sobre todas as eras dela, incluindo os EPs, Dollhouse, After School, todos os álbuns, o filme do K-12. Então, gente, tipo, não tem mais do que eu falar. Eu tô esperando o próximo passo. Acreditem, eu tô com tanta saudade quanto vocês estão de ver alguma atualização da Melanie Martinez e, no meu caso, principalmente de trazer aqui pra vocês que me acompanham e gostam da Melanie também, tá, gente? Então, esse é o motivo do porquê não tá tendo vídeos da Melanie Martinez agora no meu canal. Porque, sinceramente, eu já fiz tudo. Aqueles. Mas e aí, né, gente? Uma polêmicazinha de leve. Até a... Nossa, não pode falar a palavra que eu pensei. Até a Timothy Heller se meteu no meio dessa confusão toda, tá? E se vocês, antes de mais nada, estiverem estranhando esse microfoninho aqui, que eu tinha um microfonão, né, gente? Eu tô em processo de mudança de cenário. Os últimos vídeos nesse cenário aqui estão sendo gravados, tanto que já tá todo desmontado, ó. Tá só uma luz infinita, não tem nem mais... Como é que chama? Fita dupla face pra colar aqui. Tá acabando esse cenário, gente. Tudo irá mudar. O design já mudou. Então a gente tá em processo de mudança por aqui. Faltam algumas peças, algumas coisas chegarem. Por isso que eu estou com esse meu outro microfoninho, que eu uso pra gravar vídeos pras minhas outras redes sociais. Então não estranhem, tá? Ou se estranharem também, se acostumem. Não vai durar tanto assim. Antes de eu entrar no assunto, Melanie Martinez e Verde, seu ex-namorado, quem traiu quem? Houve traição mesmo? O que aconteceu? Deixa eu me apresentar pra quem não me conhece. Oiê, eu sou Noah e na internet eu falo de cultura pop. Se tu aí gosta da Melanie, gosta de cultura pop, gosta desse universo, já vai curtindo esse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo o que tu achou dessa situação toda quando o vídeo acabar. Compartilha ele com todos aqueles teus amigos que também gostam da Melanie ou com aquela pessoa que tu acha que vai se interessar por esse babado que tá rolando na vidinha da Melanie Martinez. Não te esquece também de, se tu não for inscrito aqui no canal, venha se inscrever, venha fazer parte da nossa comunidade de nailinhos amantes da cultura pop. E por fim, me sigam nas minhas outras redes sociais pra ficarem mais perto de mim e mais por dentro da cultura pop também. Até porque vai ser nas minhas outras redes sociais que eu vou falar alguma coisa caso tenhamos atualizações. Beleza? Bora então falar de Melanie Martinez e seu ex-namorado. O que eu falei é real, viu, gente? A história é bem curta, então esse vídeo não vai ter milhares de minutos, não vai ter uma grande duração. É mais uma explicação mesmo de como foi o relacionamento deles e do que tá acontecendo agora. E eu tava esperando pra mais coisas acontecerem pra eu poder falar. E eu acho que tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Não acho que vão acontecer coisas além de tudo que já rolou, mas... caso tenham atualizações, eu conto tudo em tempo real nas minhas outras redes sociais. Então fiquem de olho lá no meu Instagram e no meu TikTok. Principalmente, que o Twitter eu perdi a conta. Mas enfim,
Gente, Melanie Martinez todo mundo conhece, né? Uma das maiores cantoras dessa nova geração, um ícone da música alternativa, que tá nessa fase dela, natureza, tá nessa fase Portals. Fez até, gente, ela comprou uma casa nova e construiu a casa inteira na temática do Portals, assim, sabe? De toda essa era, porque é o momento que ela tá. Ela disse que a casa antiga dela era mal assombrada, e aí tem todo um design específico. Ela mostrou o tour pela casa nas redes sociais dela, enfim. Melanie Martinez, nós amamos. Ela fala sobre relacionamentos, sobre conquistar uma pessoa, sobre principalmente perder essa pessoa, sobre a submissão que a sociedade exerce em cima de uma mulher em um relacionamento com outra pessoa, principalmente outro homem. Ai, gente, a Melanie, ela faz tudo. Ela fala sobre tópicos incríveis e dentro de relacionamentos, melhor ainda, porque ela sempre mostra o lado problemático de um relacionamento que geralmente os outros artistas escondem pra mostrar mais aquela coisa de conto de fadas. A Melanie não. Ela sempre falou sobre e mostrou também a verdade nua e crua. E de um outro lado, nós temos o Verde. O nome do Verde não é Verde, gente. O nome dele é Justin Greenwood. E eu achava que ele tinha colocado o nome dele de Verde, o nome artístico, porque ele gostava da cor verde. E aí não queria falar em inglês, pegou a palavra em outra língua. Mas não. Ele se deu esse nome não é porque ele gosta do verde, sim porque o seu sobrenome é Greenwood. Green é verde em inglês, então ele só traduziu o sobrenome dele pra verde madeira. É isso. Simples assim. Utilizou outra língua sim, mas não necessariamente porque ele só gostava da cor verde. O Verde, ele é cantor, ele é produtor e ele é fotógrafo. Ele nasceu lá em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e ele é ex-namorado também da cantora Melanie Martinez. No começo, a gente achava que eles terminaram o relacionamento deles em bons termos. Só que agora não tá tão em bons termos assim, não. O Verde e a Melanie, gente, se conhecem há bastante tempo, desde a 7ª série. Eles sempre foram amigos, mas a vida foi distanciando, né? Porém, no futuro, eles se reencontraram. E ao longo de 2020 e 2022, o Verde fez várias sessões de fotos com a Melanie. Eles eram amigos há muito tempo, a vida afastou e depois reaproximou. A partir de um determinado momento, o Verde começou a aparecer muito do lado da Melanie Martinez e ele, como é fotógrafo, fez vários ensaios fotográficos com ela. E isso chamou bastante a atenção dos fãs. Uma pessoa tão próxima, sempre grudada, ainda tirando foto. Que é isso, Melanie? Você tá namorando? Pois ela estava. Tanto é que futuramente eles oficializaram esse namoro dos dois. Os Crybabies especulavam bastante que o Verde era o atual namorado da Melanie na época por conta do tempo que eles passavam juntos e pelo fato de sempre publicamente tanto a Melanie quanto o Verde se referirem um ao outro com termos carinhosos, né? Termos que são geralmente usados quando uma pessoa namora a outra. No dia 29 de março de 2022, o relacionamento deles foi confirmado quando a Melanie fez um post no stories do Instagram beijando o Verde na beira da sua piscina enquanto ela estava sem blusa. E a Melanie afirmou que ele foi o seu primeiro beijo. No dia 1º de abril de 2023, o Verde disse que a Melanie era a pessoa mais talentosa, amorosa, inspiradora e paciente que ele já havia conhecido. E nessa mesma afirmação, ele tava divulgando o 3º álbum de estúdio da Melanie, o Portals. O Verde, gente, ele foi muito essencial para todo esse processo do Portals acontecer. Ele e a Melanie Martinez estavam andando lado a lado nessa nova fase da Melanie. A gente sabe hoje, né, que o Portals, ele é totalmente diferente de todo o resto da discografia da Melanie, e apesar dele fechar essa trilogia de Crybaby, K-12 e Portals agora, o Portals ele foi muito além do que somente um álbum diferente dos outros que ela já tinha feito. A Melanie, ela entrou em um outro estado mental que ela se encontra até hoje. Ela tá numa nova fase da vida dela, digamos assim.
ela tá muito mais natureza, tá muito mais calma. Ela já era calminha, ficou mais calma ainda. Ela tá muito mais conectada com energias, com crenças energéticas, sabe? Cristais, natureza, Deus, luz dourada. Ela trouxe muito esse lado dela espiritual, de ver espíritos, conversar com espíritos à tona, sabe? Tipo, muito. E o Verde tava do lado dela nesse processo todo. Ele foi essencial. O apoio que ele deu pra Melanie, a vida que eles estavam construindo juntos, a vibe que ele tinha com a Melanie, tudo isso fez o Portal surgir. Inclusive, várias músicas no Portals respingam os sentimentos que a Melanie tava tendo perante ao Verde e aquele momento que eles estavam juntos. E durante todo esse tempo da proximidade do Verde com a Melanie, a gente teve muitas fotos da Melanie, nós tivemos várias fotos dos dois, eles viajaram o mundo afora juntos. O Verde tirava fotos da Melanie, ele postava nas suas contas profissionais e ele inclusive chegou a lançar um livro que mostrava fotos, né, os trabalhos dele, e entre essas fotos tinham fotos da Melanie, já que ela tava inclusa na vida e nos momentos que ele tava tirando. E gente, tudo parecia perfeito. Até não ser mais perfeito. Nesse ano de 2025, os dois se deram um follow nas redes sociais. A primeira a dar um follow foi a Melanie, no dia 20 de fevereiro de 2025. E logo em seguida, o Verde também apagou algumas postagens do seu perfil que tinham fotos dos dois juntos. E assim, os fãs da Melanie especularam que esses eventos teriam sido um sinal de um possível término dos dois. 2 dias depois, no dia 22 de fevereiro de 2025, a Melanie confirmou com um comentário na postagem de um fã dela no Instagram que eles tinham terminado. É lógico, gente, no primeiro indício que deu de término, os Crybaby já foram fervorosos falar sobre, então esse era o tópico o tempo todo. Ai, Verde e Melanie terminaram, ai, o que será que aconteceu? Será que eles estão juntos ainda ou só brigaram? Ai, meu Deus. Gente, especulação de fã, é assim mesmo que acontece. E a Melanie, vendo essas especulações por 2 dias seguidos, falou: ai, pera, ó, cansei do povo ficar especulando, deixa eu acalmar meus fãs falando o que realmente aconteceu. Então ela singelamente respondeu um comentário de um Crybaby, um comentário na verdade não, ela comentou na publicação de um Crybaby, afirmando que sim, eles haviam terminado, mas que eles se desejavam o bem um para o outro, e a Melanie pediu para que seus fãs não fizessem desse término todo uma grande coisa. A gente sabe que a Melanie é uma pessoa que preza muito pela sua privacidade, ela preza muito pelo respeito entre fã e artista, e ela já tava sentindo que tudo tava ficando invasivo demais, todas essas perguntas, esses questionamentos em torno dela e do Verde. E conhecendo muito bem como seus fãs e a mídia são, ela já avisou: ó, gente, terminamos, mas vida que segue, tá? É isso, por favor, não fiquem falando disso toda hora. Os fãs da Melanie falaram: beleza, Melanie, a gente não vai falar nada. Acontece que pouquíssimo tempo depois desse comentário da Melanie, ela apareceu com outro cara, que é um ator australiano. Eu vou falar o nome dele pra vocês, mas com muita dificuldade. Eu vou inventar algum jeito de falar pra ficar mais fácil. A Melanie apareceu com Mojan Area, que é um ator, um escritor e produtor australiano, mais conhecido pelos seus papéis em Si, The Enforcer e Shaida. Gente, só nome esquisito. Ele nasceu em Sydney, é filho de imigrantes iranianos e ele começou a atuar desde jovem e posteriormente ele frequentou o prestigiado National Institute of Dramatic Art. E ao longo dos anos, esse Mojan, o atual da Melanie, ele construiu uma carreira sólida no cinema e na televisão, ganhando reconhecimento por conta das performances diversas dele. Assim, gente, ele é um ator lá da Austrália. Lógico que eu não vou conhecer, dificilmente algum de vocês vai, mas pelo jeito ele é talentoso, ele tem aí os seus papéis que destacaram bastante ele no nicho dele, no país dele, sei lá, e ele é o atual namorado da Melanie. Muita gente até brinca falando que ele parece muito gay, que a Melanie que come ele. Ai, gente, umas coisas assim, sabe? Ninguém tava entendendo, até porque eles estavam postando fotos próximos, mas não nada confirmando um relacionamento. Quando isso tudo começou a acontecer, a essas fotos serem postadas, o povo falou: Melanie, mas
pouquíssimo tempo você e o Verde anunciaram o término. Tipo, o que tá acontecendo? Você já tá com outro cara? E isso ficou alimentando na internet, né? E a Melanie lá postando, o Mojan também postando, os fãs falando sobre. Aí, gente, o Verde, ele veio. Ele veio e soltou uma bomba, assim, falou, pá, pra vocês. Do nada, tá? Num dia calmíssimo, o Verde, o ex-namorado da Melanie, ele respondeu um comentário de um fã da Melanie, onde ele falava que não existe nada disso de os dois quererem um bem um do outro pela parte da Melanie. O Verde, ele quis contradizer, ele quis desmentir o que a Melanie tinha afirmado. E o Verde disse isso porque, segundo ele, a equipe da Melanie Martinez e a Melanie Martinez não estavam deixando o Verde vender o seu livro de fotos porque continham fotos da Melanie Martinez. Lembram que eu falei pra vocês que ele tirava fotos de paisagens e de quem tava ao redor dele e que a Melanie era uma dessas pessoas que estaria no livro que ele tirava fotos? Pois então, a Melanie e a equipe falaram, não, você não vai vender, a gente não quer a imagem da Melanie relacionada a isso, não é pra vender, não é pra ganhar dinheiro nas custas da Melanie. Então, de certa forma, ele meio que não recebeu permissão de ganhar dinheiro com isso, né, gente? De certa forma, não. Foi isso que aconteceu. O que é muito ruim, porque com certeza esse livro de fotos deve ter sido, né, se chegou a vender por um tempo, a maior fonte de renda do Verde, porque, né, os fãs da Melanie, lógico que iam comprar em peso. Bom, além disso, o Verde também disse que a Melanie não tava deixando ele ver os cachorros que os dois adquiriram enquanto estavam juntos. Então a gente sabe, né, gente, quando a gente tem um cão, a gente tem apego emocional, a gente cuida como se fosse uma criança humana. Principalmente quando você tá num relacionamento com outra pessoa, que vocês dois pegam cachorros juntos, cara, aquilo ali vira uma família real, pai de pet, mãe de pet. E depois do término, o Verde disse que a Melanie não tava deixando ele viu os cachorros. Ele disse que entendia isso. Ele disse que tudo isso, inclusive o fato da Melanie ter arranjado um namorado novo menos de um mês depois deles terem terminado, era um jeito da Melanie de superar o Verde. E por isso ele entendia isso. Mas que não existia nada de a Melanie deseja o bem pro Verde, porque, né, gente, ela tava proibindo tudo e em menos de um mês de término ela já tinha arranjado um novo namorado. Cara, foi só o Verde postar isso que a internet foi abaixo. Os fãs da Melanie falaram que ficaram decepcionados com ela. Muita gente que já não tá curtindo esse relacionamento novo dela já foram atacar o novo namorado da Melanie. Cara, foi um fuzuê que só. E o Verde, ele apagou momentos depois de ter postado. Só que, né, gente, não teve tempo. O povo tirou print e isso se espalhou. Se espalhou tanto que as pessoas xingando a Melanie, criticando toda essa situação, fizeram tudo isso chegar até a própria Melanie Martinez. E a Melanie veio se pronunciando de uma maneira que também não agradou. A Melanie não falou nada diretamente, mas ela postou alguns stories e dentre esses stories, 2 se destacaram. O primeiro era ela beijando o Mojan, o seu novo namorado, confirmando então pela primeira vez que os dois estavam juntos mesmo. E o segundo stories eram stories da Melanie passeando com um cachorro. Cachorro esse, que é o que tudo indica, é o que ela e o Verde tinham adquirido enquanto estavam juntos. A Melanie, ela respondeu de forma irônica, sabe? Tanto o Verde quanto a mídia. Ela falou, ah é? Vocês vão ficar me criticando? Toma aqui uma foto do meu novo namorado beijando ele. Ah é, Verde? Você não tá podendo ver seus cachorros? Olha aqui um vídeo do cachorro. Gente, ela foi o cão, literalmente. E assim, por mais que essa atitude foi vista como um cala-boca pro Verde e muita gente gostou, já que ele resolveu trazer isso a público, muita gente também não gostou da Melanie ter feito isso, porque disseram que era uma coisa muito infantil, que não precisava ser desse jeito, e que a Melanie tava muito diferente do que ela tava pregando, do que ela pregava, né, a carreira toda e prega até hoje, tanto nas suas falas quanto na sua arte. Logo em seguida disso, sabe quem se meteu? A Timothy Heller. Timothy Heller, pra quem não se lembra, ela era uma amiga da Melanie Martinez, que quando a Melanie estourou
estourou, assim, ela tem um vídeo aqui no canal falando sobre toda a treta dela. Quando a Melanie estourou, ela veio publicamente acusando a Melanie de ter abusado dela, assediado ela. Nossa, gente, um fuzuê que só. Os fãs da Melanie detestam a Timothy e com razão, porque ela nunca prova nada. Ela só fala na internet, depois apaga, depois volta, é assim. E sempre que a Melanie tá em evidência, ela vem falar alguma coisa. Ela é a maior crybaby que existe. Não seria diferente dessa vez, né? Ela postou um vídeo criticando a Melanie, falando sobre toda essa situação, recebeu represália, como de costume, apagou e postou outro, dizendo que ela havia apagado e que ela não falaria sobre isso se ela não tivesse recebido um tanto de mensagens falando que ela tava certa sobre a Melanie o tempo todo. Tipo assim, ai, peraí, né, Timothy? Ninguém obrigou você a falar nada da Melanie. Se o povo mandar aqui pra mim 1000 mensagens mandando eu me jogar num rio poluído, meu público, eu não vou me jogar. Não é porque 1000 inscritos meu pediram que eu vou fazer. Ah, tenha-me dó, e ela tentando justificar o injustificável, sabe? Aí ela veio falando que ela tá muito chateada, porque ela já tinha avisado pra gente que a Melanie era uma pessoa horrível há muito tempo, mas que as pessoas só foram acreditar agora porque um homem falou. Ai, gente, sério, ninguém pediu a opinião dela. Ninguém pediu, mas ela veio dar. Ai, nossa, me economiza, Timothy Heller. Com toda essa confusão, com todo esse hate massivo na Melanie, que não chegou a ser um cancelamento, não tem nada a ver com o que aconteceu na época da Timothy, por exemplo. O que aconteceu agora foram fãs em dúvida da situação toda, e os que acreditaram no verde se sentiram muito decepcionados com a Melanie, mas nada do tipo, ai, eu odeio a Melanie, ai, nunca mais vou ser fã dela. Não era isso que tava acontecendo. Tanto é que é mais uma razão pro pronunciamento desnecessário da Timothy nem ter existido. Não era pra ter existido aquilo. Mas enfim, vendo toda essa movimentação, o verde, ele veio publicamente mais uma vez, e ele disse que a Melanie é uma das pessoas mais criativas, generosas, nossa, uma artista gigantesca que ele conhece, e que nós somos fãs da Melanie por conta disso e devemos continuar sendo fãs dela. Ele disse que ele se arrependeu, como já tinha afirmado antes, de ter trazido as frustrações dele para a internet. Ele não queria ter feito isso, foi num momento de impulso, e ele também pediu para as pessoas pararem de xingar a Melanie Martinez e pararem de xingar o novo namorado da Melanie, que não é para as pessoas tomarem as dores dele e etc. Então, ainda com tudo isso, depois das indiretas da Melanie, o verde ainda veio pedindo para as pessoas pararem de atacar a Melanie e disse que nós só conhecemos quem ele é por conta da Melanie. E ele tá certo, né, gente? Ele é grato por isso. Ele é grato a Melanie, ele é grato aos fãs da Melanie. Não é querendo defender ele, mas deu pra perceber que tudo que ele fez foi no impulso, e talvez até a resposta da Melanie Martinez tenha sido feita no impulso também. E foi isso que aconteceu. Não tem mais nada acontecendo. Esse foi o último pronunciamento vindo de um dos lados. Nada mais foi dito. A Melanie segue postando coisas com o seu novo namorado, postando o seu dia a dia, os lugares pra onde ela vai, o que tá acontecendo. E o verde tá na dele também. É triste porque o que a gente consegue perceber dessa situação toda é que o término deles não terminou da forma mais amigável possível, porque ainda existe um pouco de mágoa dos dois lados, os dois foram impulsivos e infelizmente o verde não controlou esse impulso e trouxe pra internet, mas isso não faz dele uma pessoa ruim, até porque ele pontuou desde sempre o carinho que ele sente pela Melanie. Ele disse que ama ainda ela, e ele disse também, pra só justificar os rumores, de que ele nunca traiu a Melanie Martinez. E aí muita gente já veio tirando a interpretação de não sei da onde, falando que a Melanie teria traído ele, sendo que isso não foi dado margem pra essa teoria em momento algum. Então não sei nem por que ela chegou a existir. E é triste, pelo menos pra gente que vê, porque os dois se completaram por bastante tempo. Relacionamentos são assim, começam, são intensos, terminam, às vezes não terminam. E os dois, eles tinham uma sintonia muito bacana, então ver esse pé de guerra hoje em dia é um tanto quanto triste. Mas eu, pelo menos, na minha
humilde opinião, sigo esperando que os dois resolvam tudo, suas pendências, suas mágoas, da melhor maneira possível em off, pra não deixar os fãs da Melanie mais preocupados a cada atualização que tem dos dois. E não é que eu não posso julgar a Melanie dizendo que eu acho estranho demais ela ter começado a namorar menos de um mês depois de ter terminado um relacionamento de anos. Eu tenho amigos que são assim. Às vezes, gente, a pessoa quer ter alguém do lado dela. Às vezes, os dois eles já estavam estranhos há muito tempo, já não tinha muito sentimento. E a Melanie já estava aberta a outras pessoas. A gente não tem como saber. É assim, né? A vida é assim. Life's like this. That's the way it is, como disse a Avril Lavigne em Complicated. Me digam vocês aí, o que vocês acharam, estão achando dessa situação toda envolvendo Melanie Martinez e o Verde, seu ex-namorado, e os fãs da Melanie, os Crybabies, e o novo namorado da Melanie, o Mojan. O que vocês estão achando dessa situação toda? Com a Timothy Heller também se metendo essa enxerida. Me contem aqui nos comentários. Curtam também esse vídeo, enviem esse vídeo pra aquele teu amigo, pra aquela tua amiga que gosta da Melanie Martinez ou que gosta de cultura pop. Se inscreve aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade de Nailinhos, caso tu ainda não seja inscrito. E me segue também nas minhas outras redes sociais pra ficar mais por dentro da cultura pop e pra ficar de olho, né? Porque caso haja alguma atualização, é lá que eu vou postar. Beleza, gente? O vídeo de hoje vai se encerrando por aqui, mas muito em breve tem mais e num novo cenário, viu? Tchau!